Relato emocionante de uma jovem que tirou sua própria vida. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Não era minha intenção provocar minha partida desse mundo tão jovem, mas calculei errado e agora estou do lado de cá. Quando ingeri os remédios naquela noite, foi um impulso cego, desesperado. Só queria chamar a atenção da minha mãe para a gravidade do que estava acontecendo em nossa casa, para o comportamento nojento do marido dela em relação a mim. Nunca pensei que o resultado seria a morte, apenas um susto. Mas eu errei. A dose foi maior do que o meu corpo suportou e quando percebi, já era tarde demais para voltar atrás. Os primeiros momentos após minha morte foram de uma confusão atordoante. Tudo parecia igual, mas havia um silêncio profundo e frio ao meu redor, como se o tempo tivesse parado. Tentei falar, me movimentar, tocar nas coisas, mas era inútil. Senti uma angústia esmagadora, uma mistura de desespero e arrependimento por ter chegado a esse ponto. Só queria desfazer o que havia feito, acordar desse pesadelo e estar viva novamente. Foi então que Marina, minha irmã falecida há 3 anos, apareceu. Vê-la ali no meu quarto confirmou de uma vez por todas o que eu ainda teimava em negar. Eu estava realmente morta. O choque me fez desabar num pranto incontrolável. Eu me encolhi no canto do quarto, sentindo o peso insuportável da realidade. Disse a Marina que precisava retornar ao corpo, que ainda poderia haver tempo, mas ela apenas balançou a cabeça de forma lenta e compassiva. Marina me explicou que meu corpo já estava no Instituto Médico Legal e que não havia mais como reverter o que aconteceu. Ela acrescentou com um tom de tristeza que seria melhor eu não tentar vê-lo, pois isso só aumentaria meu sofrimento. Suas palavras foram duras de ouvir, mas havia uma verdade inegável nelas. O arrependimento continuou a me consumir, e passei um tempo imerso em pensamentos de culpa e autoacusações. Eu queria justificar o que fiz, explicar que era apenas um último grito por socorro. Uma tentativa de salvar Lorena antes que o monstro fizesse com ela o que fez comigo. Marina ouviu em silêncio, e foi só então que ela revelou o que eu já suspeitava. Sua própria morte não foi um acidente. Adailton a empurrou da sacada para silenciá-la. Esse novo golpe me deixou ainda mais desorientada. Agora, a tragédia estava completa. Marina e eu estávamos ligadas pelo mesmo destino sombrio, e Lorena era próxima na linha de fogo. Mas naquele momento eu não sabia o que poderia fazer para impedir isso. Estava perdida entre a dor de não estar mais viva e a incerteza de poder agir de alguma forma para proteger minha irmã. Marina disse que tudo acontecia no tempo certo e que o plano espiritual tinha suas próprias leis, que ainda precisávamos entender. Enquanto isso, eu só podia esperar, presa à casa que um dia foi o lar onde cresci, sem saber se ainda havia esperança de evitar que a história se repetisse com Lorena. Não sei quanto tempo fiquei presa naquele apartamento, talvez tenha sido meses. Por mais que eu tentasse, não conseguia deixar o ambiente da minha morte. Vagava sem propósito. Ora na sala, ora no nosso antigo quarto. O mesmo quarto onde eu fiz minha passagem, que minha mãe optava por manter intacto. Ela já fizera isso antes com a parte do armário que pertenceu a Marina. Minha consciência estava presa à dor que deixei para trás e ao luto que testemunhei de perto. Acompanhei minha mãe outra vez mergulhar em uma tristeza profunda e Lorena, ainda confusa, reclamar a saudade de mim. E até Adailton, o grande responsável por tudo isso. Como ele sabia fingir? Minha mãe estava completamente desolada, perdida em seus próprios pensamentos, sem compreender por que eu havia tomado uma atitude tão drástica. Sua dor me fazia sentir mais culpa, e muitas vezes chorei ao vê-la desabar em prantos no sofá da sala, com o rosto coberto pelas mãos. Eu queria gritar, dizer que tudo foi um erro, que a intenção nunca foi de partir para sempre. Mas eu não tinha voz, e minha presença era como um sussurro abafado naquela casa cheia de luto. Marina aparecia no apartamento quase todos os dias. Eu queria que ela ficasse, implorava até. Mas ela me fez entender que isso a machucava.
As lembranças, a energia do crime que ela sofrera, ainda vibravam naquelas paredes, naquele ambiente. Ela era 3 anos mais velha do que eu, e agora teria 19 se estivesse viva. Ela me dizia para eu fazer um esforço mental para me desprender dali, mas acho que eu não queria me desprender ainda. O que eu queria mesmo era achar jeito de afastar a Dailton da nossa família. Foi durante uma dessas visitas que Marina contou toda a verdade sobre sua morte. A Dailton começou a praticar atos impróprios quando ela tinha apenas 10 anos. Ele a mantinha sob ameaças constantes, garantindo que ela jamais contaria nada a ninguém. Marina suportou calada, acreditando que era sua única opção para proteger a mim e a nossa mãe. Mas quando ele começou a desconfiar que ela poderia falar, decidiu acabar com o problema de maneira definitiva, empurrando-a da sacada. Marina revelou que havia escrito tudo em um diário, que escondeu no bolso interno de seu casaco, esperando que um dia alguém o encontrasse. Tentou de várias formas atrair a atenção para o diário, mas sem sucesso. Depois de tantas tentativas frustradas, ela desistiu, acreditando que a verdade jamais seria descoberta. Enquanto isso, minha mãe tentava encontrar um motivo para minha partida. Ela revivia cada momento comigo, procurando alguma pista do que poderia ter feito para impedir meu ato. As visitas de conhecidos e amigos eram frequentes, trazendo conforto temporário. Um dia, uma amiga de minha mãe apareceu em casa, uma colega do trabalho que sempre foi muito sensível às energias ao redor. Durante a visita, ela pediu para usar o banheiro, e eu estava lá. Por um momento, a mulher me viu. Nossos olhares se encontraram e, por alguns segundos, senti como se houvesse uma conexão real. Ela saiu assustada, mencionando a minha mãe que havia visto uma moça no banheiro, descrevendo minha aparência com precisão. Enquanto ela contava o que viu, me posicionei desesperadamente na frente dela, acenando e tentando ser vista novamente. Mas a conexão se desfez rapidamente, e a mulher apenas balançou a cabeça, confusa. Minha mãe ficou ainda mais perdida, sem saber o que pensar. Os meses passaram e eu continuei presa àquela casa, vendo minha mãe lutar com sua própria culpa e dor. A ausência de respostas a corroía lentamente, enquanto a Dailton mantinha sua máscara de viúvo inconsolável. Minhas tentativas de contato eram inúteis, e eu sentia o peso crescente da impotência. O breve contato com a amiga da minha mãe renovou minhas esperanças de ser vista e ouvida. Eu sabia que poderia ser possível me comunicar de alguma forma, então intensifiquei minhas tentativas. Tentei me manifestar por meio de ruídos, sensações de frio, e principalmente tentando aparecer mais nitidamente para as pessoas que visitavam a casa. Contei a Marina sobre o episódio, e ela também se empolgou. Pela primeira vez, percebi que havia uma chance real de fazer nossa mãe entender o que realmente aconteceu. Marina começou a passar mais tempo comigo, ajudando a reforçar as manifestações. Ela sabia que nossa presença era fraca, mas juntas, talvez conseguíssemos fazer alguma diferença. As tentativas começaram a surtir efeitos mais frequentes. Em uma ocasião, Lorena, agora com 9 anos, me viu de relance no corredor. Ela parou de súbito, me olhando fixamente por alguns segundos antes de correr até minha mãe. Minha mãe tentou acalmar Lorena, dizendo que era apenas imaginação, algo que a cabecinha dela inventou. Mas por dentro, algo parecia ter mexido com ela. Seus olhos não conseguiam disfarçar o receio de que talvez algo realmente estivesse acontecendo. Dias depois, enquanto eu olhava a paisagem urbana da janela da sala, senti uma presença familiar se aproximando. Era a Marina. O ambiente ao redor ficou mais denso, como se o ar estivesse carregado por uma energia diferente. Senti que havia algo novo, e Marina confirmou minha suspeita. Ela disse que havia trazido alguém. Antes que eu pudesse perguntar quem era, uma figura começou a se condensar no ambiente. Era um jovem magro, de olhar cansado, vestindo roupas desgastadas. Marina o apresentou como Remela, um espírito desencarnado há anos, que perambulava pelos túneis do metrô sem um propósito claro. Remela parecia impaciente, e disse que não podia ficar muito tempo ali, já que estava impregnado de energias ruins, e isso tornava o ambiente mais denso, o que poderia ser nocivo para nossa família. Ele foi direto ao ponto, explicando brevemente as nuances do mundo espiritual.
Disse que, para se comunicar com os vivos, precisaríamos aprender a acumular energia e usá-la de acordo com nossa intenção. Ele também ensinou técnicas para nos inserirmos nos sonhos das pessoas, uma habilidade que poderia ser decisiva para transmitir mensagens mais claras. A explicação foi rápida, e logo Remela se despediu, deixando um peso no ar suficiente para causar um desconforto em minha mãe, que reclamou de dor de cabeça por toda a tarde. Marina e eu começamos a praticar o que aprendemos com Remela. Aos poucos, comecei a ver resultados. Consegui influenciar o subconsciente de Adailton, provocando pesadelos intensos que o deixavam perturbado durante a noite. Também consegui me inserir nos sonhos da minha mãe, tentando transmitir imagens e mensagens que a fizessem entender a verdade. Lorena voltou a me ver de relance em outra ocasião, e dessa vez ficou mais assustada, o que preocupou ainda mais minha mãe. Adailton, por sua vez, começou a perder o sono e a agir de forma mais tensa e desconfiado. Com a situação se tornando insustentável, minha mãe decidiu procurar ajuda espiritual, na tentativa de encontrar respostas para o que estava acontecendo na casa. A situação naquele apartamento estava se tornando insuportável. Minha mãe finalmente decidiu contar a Adailton sobre sua intenção de procurar ajuda espiritual. Ele reagiu de forma previsível, tentando convencê-la de que isso era desnecessário, sugerindo até que se mudassem para outro apartamento. Mas dessa vez, minha mãe estava decidida. Ignorou suas tentativas de persuasão e foi em busca de orientação de um médium. A sessão com o médium trouxe poucas respostas. Ele não conseguiu estabelecer um contato claro comigo ou com Marina, o que deixou minha mãe desanimada. Porém, ele sugeriu algo prático, uma limpeza energética no apartamento, incluindo desfazer-se dos objetos pessoais das filhas e redecorar o quarto. Era uma tentativa de renovar as energias do lugar, permitindo um possível recomeço. Minha mãe aceitou o conselho e um dia decidiu organizar nossos pertences. Marina e eu estávamos presentes, acompanhando tudo com um misto de ansiedade e emoção. Quando ela abriu o guarda-roupa de Marina, encontrou o casaco onde o diário estava escondido. Por um momento, houve um silêncio absoluto no quarto. Era como se tudo ao nosso redor tivesse parado e o tempo finalmente estivesse colaborando para revelar a verdade. Ela retirou o diário do bolso interno, inicialmente sem entender sua importância. Mas conforme começou a folheá-lo, seu rosto se transformou em uma expressão de puro espanto e horror. As palavras de Marina estavam ali, detalhando os abusos e as possíveis formas como ela acreditava que poderia ser eliminada, inclusive com desenhos sugerindo que Adailton a jogaria da sacada. Minha mãe ficou paralisada, incapaz de seguir lendo por alguns instantes. Ainda assustada com o conteúdo do diário, ela não teve coragem de confrontar Adailton diretamente. Ao invés disso, ligou para sua amiga, a mesma que havia visto minha presença no banheiro meses antes. Com o apoio da amiga, minha mãe decidiu ir à polícia e entregar o diário. A reabertura do inquérito sobre a morte de Marina foi rápida. A polícia iniciou uma investigação mais profunda e Adailton foi preso preventivamente. Confrontado com as evidências e a pressão das autoridades, ele acabou confessando tanto o crime quanto os atos impróprios que havia cometido comigo e com Marina ao longo dos anos. Com a confissão de Adailton, algo em mim finalmente se libertou. Senti uma leveza que nunca havia experimentado antes, como se uma corda invisível que me prendia àquele lugar tivesse sido desfeita. Era hora de partir, de seguir adiante para um lugar melhor, onde o sol era mais claro e o ar mais leve. Antes de partir, olhei para Marina. Ela parecia aliviada, mas não satisfeita. Marina me disse que não estava pronta para deixar o plano físico. Havia uma nova determinação em seus olhos, o desejo de ajudar outros espíritos de meninas que sofreram o mesmo tipo de abuso. Ela decidiu se unir a Remela, aquele espírito errante que vagava pelos túneis do metrô, e juntos se comprometeram a buscar e apoiar outras almas em sofrimento. Enquanto eu me projetava para uma região mais serena do plano espiritual, dei um último olhar para Marina. Não era um adeus, mas um até logo. De alguma forma, sabia que o que ela havia decidido fazer também era um caminho de redenção, mesmo que fosse mais longo e sombrio.
Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos.